Eu disse no vídeo anterior que os pregadores devem trabalhar duro para encontrar as conexões redentivas no texto. Afinal, expor o Evangelho está no coração de toda a pregação expositiva. De onde vem essa ideia? Mais uma nova escola de pregação? Mais modismo? Será que pregar a Cristo em toda a pregação é uma forma saudável de interpretar e expor a palavra? Bem, essa foi a maneira como Jesus a explicou. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 24. A Bíblia diz: E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. J. Adams define o sermão cristão como aquele que o faria ser expulso de uma sinagoga. Caso contrário, há alguma coisa errada com o seu sermão cristão. Jesus Cristo deve estar no coração de cada mensagem que você prega. Qualquer pregação que não exalta Cristo é subcristã. Se a nossa pregação não se centralizar em Cristo, de Gênesis a Apocalipse, não importa quão bom ou útil, não é uma exposição e proclamação da palavra de Deus. Nos 5 erros mais comuns de pregadores expositivos na minha percepção. Primeiro erro, hermenêutica alegórica. Textos são forçados para que Cristo se faça presente neles, custe o que custar. Geralmente isso acontece ao arrepio do método histórico redentivo de interpretação, o que pode resultar em um alegorismo sem limites. Assim, a madeira da Arca de Noé vira a cruz de Cristo, o fio vermelho que ficou na janela de Raabe é o sangue de Cristo, a força de Sansão é o poder de Cristo e por aí vai. Adotar esse método, digamos, alegórico de interpretação oferece asas para a imaginação fértil de alguns pregadores e facilita que eles imponham sobre o texto bíblico suas opiniões. Segundo erro, salto interpretativo. Outro erro é negligenciar o sentido do texto a partir de como os primeiros leitores o receberam. Pregadores cristocêntricos pregam no Antigo Testamento e às vezes eles pulam diretamente para o Novo Testamento sem explicarem como o texto em que eles estão expondo foi entendido naquele local, tempo, cultura e contexto. Antes de apresentar como o texto apresenta Cristo, as verdades do texto precisam ser expostas. Em suma, não devemos pregar a Cristo sem primeiro pregar o texto. E não devemos pregar um texto bíblico sequer sem pregar a Cristo. Terceiro erro, falar de Cristo sem pregar o Evangelho. Muitos falam de Jesus na pregação, porém se esquecem de anunciar o Evangelho para o coração. É possível pregar até no Novo Testamento sem pregar Cristo e sua obra de salvação. Achamos que o nosso problema é encontrar Jesus no texto. Não, o nosso problema é maior do que isso. Nosso trabalho, de fato, é ver Cristo no texto e expor a boa nova a partir dele. Pregação cristocêntrica significa pregar o Evangelho, não apenas mencionar o nome de Jesus. Pregação centrada em Cristo significa pregar a Cristo e sua obra salvadora, e nós devemos fazer isso em qualquer parte da Bíblia. Quarto erro, ausência de imperativos. Outro problema com a pregação cristocêntrica é a falta de imperativos na mensagem. Pregadores que são adeptos dessa abordagem cristocêntrica podem encontrar dificuldades com aplicações. Por uma razão, aplicar, na mentalidade deles, aplicar o texto pode soar como legalismo e moralismo e ofuscar a graça que emana do Evangelho. Peraí, o Evangelho justifica e santifica. Os indicativos e imperativos igualmente emanam do Evangelho. Quinto erro, e último, talvez um dos mais graves, falta de foco na missão. Pregadores que abraçam essa abordagem cristocêntrica na pregação tendem a darem-se por satisfeitos no anúncio da obra de Jesus Cristo. Mas a interpretação que Jesus fez das Escrituras tem a pessoa dele e a missão dele como chave hermenêutica. A palavra de Deus tem como principal propósito mover pessoas para Deus e para engajamento na missão. A pregação precisa honrar esse propósito redentor e missional. O problema é que com o advento das pregações do YouTube, das lives e softwares de estudo bíblico,
a gente passou a reproduzir ainda mais informações que lemos e ouvimos, não é mesmo? O risco é que a pregação pode se tornar uma coxa de retalhos, conteudista, informacional e abstrata. Ou seja, comentários bíblicos comentados. Alguns defendem que a pregação é isso, dizer o que o texto diz e ponto. Eu parto de outra premissa. Para mim, a pregação não para na informação. A pregação informa, alimenta o intelecto, inspira, ativa as emoções e transforma, gera mudança de vida. O objetivo da pregação não é simplesmente expor o que o texto diz, mas apresentar o que o texto quer fazer. A pergunta norteadora de toda a pregação deveria ser: o que Deus quer realizar na vida das pessoas a partir desse texto? Porque pregação visa transformação, conversão. Eu gosto da definição feita pelo missiólogo Mike Gorin, no livro que ele editou, Reading the Bible Missionally. Ele escreve o seguinte: pregamos a Cristo para formar uma comunidade distinta por amor ao mundo. Veja, a pregação tem como finalidade não apenas informar, expor um texto, mas formar um povo missional através da exposição bíblica. Para formar esse povo, precisamos desafiá-lo na direção da mudança, chamá-lo à conversão pelo Evangelho para viver, sim, de forma distinta no mundo. Esse é o DNA da pregação bíblica. Ou seja, toda pregação deve ser missional. O que é pregação missional? Ela é centrada no texto, portanto expositiva, ela é centrada na história da redenção, portanto cristocêntrica, e ela é centrada na missão, portanto missional. Permita-me definir aqui a pregação missional em 6 partes. Está preparado? Pregação missional é a exposição do texto bíblico, desempenhada por uma testemunha de Cristo, a partir de uma hermenêutica missional, ou seja, governada pela missão de Deus, a saber, a grande história da redenção, criação, queda, redenção e consumação, que encontra o seu clímax na pessoa e obra de Jesus Cristo e é aplicada ao coração do ouvinte em seu contexto específico, para que, sob a ação do Espírito Santo, o ser humano seja transformado, convertido pelo poder do Evangelho para o cumprimento da missão de Deus no mundo. Esse é o coração da pregação. Isso é pregação missional. Que Deus te abençoe.